Fala, internauta da Rádio Craque Neto 17, Parque São Jorge, quinto andar. Viemos entrevistar um dirigente que passou poucas e boas nesta temporada. Mas como diz o ditado, se não for Corinthians, se não é Corinthians, não é sofrido. Né, presidente Augusto Melo? Obrigado por atender a Rádio Craque Neto 17. Foi um prazer, viu? Eu que agradeço, é um prazer. E esse poucas e boas aí pra gente também é bom, que serve de experiência, aprendemos muito e tá aí o resultado, se Deus quiser, cada dia melhor e um Corinthians muito melhor para 2025. Presidente, que ano foi esta temporada, né? Do inferno pro céu, porque começou um ano cheio de turbulência, mas conseguiu colocar o Corinthians numa Copa Libertadores da América, uma sequência de 9 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. E qual balanço o senhor faz no seu primeiro ano de mandato? Tivemos um começo de ano conturbado, mesmo porque a gente também pegou o clube numa situação complicada. A gente sabia que a situação do clube não era fácil, mas também não imaginava que fosse tão difícil. E mesmo porque também a gente teve fogo amigo, a gente teve pessoas que nós pensávamos em confiar e acabou dando vários problemas, enfim. Acabamos fazendo o que nós queríamos, que era profissionalizar todos os departamentos, e é isso que estamos fazendo com o Corinthians no geral. Profissionalizando, com pessoas técnicas, com pessoas atualizadas, que é o que está acontecendo. Por isso tivemos uma segunda janela praticamente perfeita, né, no sentido de futebol, no sentido também de administração. O Corinthians segue num outro patamar agora, muito diferente do que nós pegamos. E não tenho dúvida que o Corinthians, com o que vem acontecendo, com o trabalho que está sendo feito, 2025 começa muito melhor que 2024. Estou vendo que o senhor é devoto de Nossa Senhora da Aparecida, né? O quanto ela foi essencial nesse ano, no qual o senhor sofreu bastante desde o seu ano eleitoral, porque ameaças, família também recebendo ameaças, o quanto foi importante, principalmente no seu lado emocional, se concentrar para dar continuidade ao trabalho. Sempre entrego na mão de Deus, é o que eu falei nas últimas entrevistas, quando falaram de impeachment, quem me colocou aqui foi Deus, só Deus me tira daqui. Eu sou devoto, não saio de casa sem fazer minhas orações, isso para mim é muito importante, porque Deus acima de tudo, família acima de tudo, eu prezo muito isso e é isso que me dá esse suporte todo para poder aguentar essa pressão toda do Corinthians. Em algum momento você pensou que não ia dar, presidente? Não, cara, ao contrário, a gente sempre teve resistência, resiliência. Confesso que teve dias da minha filha vir aqui, a gente até pensar realmente em algumas situações, mas através dessa torcida maravilhosa, através da minha diretoria, através das pessoas que realmente confiaram na gente, a gente está aqui firme e forte, pro bem do Corinthians, e pode ter certeza, o bem sempre vai vencer o mal, e tudo que nós queremos pro Corinthians é um Corinthians muito mais forte, é um Corinthians muito melhor, e é isso que dá força para a gente trabalhar e vai acontecer em 2025, pode ter certeza. E o planejamento para a próxima temporada, presidente, no início da semana, creio que você já conversou com o departamento de futebol, com a comissão técnica, já dá para pontuar num calendário apertado, né, presidente? Porque o estadual já começa na segunda semana de janeiro. Sim, tivemos uma conversa, a primeira conversa tivemos eu com o Fabinho Soldado e a comissão técnica. Eles ainda estão em análise, né, vendo se há alguma necessidade, né, estão já fazendo todo um planejamento, devemos ainda conversar entre sexta e segunda-feira, e sim, para que a gente possa tomar algumas decisões, se houver necessidade, através agora da pré-Libertadores, Copa do Brasil, o Corinthians não vai medir esforço para ter um time muito mais competitivo. Dá para dizer que uma situação mais fácil agora nesta janela, né, porque foram 21 contratações no início do ano, né, início do seu mandato. Está em cima disso, presidente, ter colocado um diretor de futebol estatutário foi um erro, presidente, no início do trabalho? Não, isso é estatutário, você tem que ter um diretor de futebol estatutário. Só que, como eu dizia também na campanha, como eu faço hoje, a gente queria profissionalizar, nós queríamos contratar um executivo de futebol. Eu tive alguma resistência para isso, como tive há pouco tempo também, não só no começo, como tive agora também, no meio da janela, um pouco antes da janela, como tive também agora com a parte administrativa do clube, como eu tive também na base.
Enfim, a gente teve algumas resistências, mas é o que eu prometi em campanha e é o que eu vou fazer como presidente, profissionalizar, contratar pessoas atualizadas. E é isso que eu fiz com o Fabinho, quando eu contratei, eu analisei todo o seu histórico, não só como jogador de futebol, mas depois disso também como scout, como gerente de scout, depois como campo. E é isso que eu prezava muito, nesse sentido, de pegar alguém qualificado que fosse buscar na fonte, para atualizar, para performar no Corinthians. Não, porque o Corinthians não tinha dinheiro, eu precisava de alguém realmente que conhecesse a fundo, que me ajudasse nesse sentido, porque com dinheiro é muito mais fácil você ir contratar quem você acha que quer contratar, mas não é bem assim. O Corinthians ele tem as suas características, tem que ter aquela vontade, porque a pressão aqui não é fácil você vestir uma camisa do Corinthians, tirar esse peso, e é isso que nós fomos buscar no mercado. E o Fabinho, quando eu contratei, conversamos, entendeu muito bem isso, e hoje entende melhor ainda, muito bem adaptado, assim como também foi com a comissão técnica. E hoje, com essa segunda janela, e eu falava isso, vai vir jogadores pontuais, o Corinthians não erra mais, porque a gente entendeu, eu também passei por esse processo de adaptação, também passei por essa pressão total, e com isso tudo você vai aprendendo, você vê onde você errou e não pode errar mais, e a gente é muito inteligente nesse sentido. Errar é humano, mas a gente procura não errar, e se errar o mínimo possível, mas com esses erros a gente enxerga para frente, a gente analisa bem, e o acerto foi muito grande, e é dentro disso que nós vamos projetar o 2025. Nós temos hoje um grande time, um time entrosado, cada dia mais forte, mostrou nessas últimas 9 partidas, e outras também que empatou, o Actai jogou melhor e acabou perdendo, mas enfim, essas últimas 9 partidas já deu uma diretriz para nós, e o Corinthians hoje ele tem um belo time montado, então é muito mais fácil hoje você encaixar uma ou outra peça dentro disso, porque é dentro dessas características que a gente vai seguir em 2025. O presidente, chama atenção o trabalho do Fabinho, porque é o primeiro ano dele como diretor executivo, e ele sendo pontual no mercado, sem grande investimento, é verdade, pela situação financeira do clube. Te surpreendeu, presidente, o Fabinho Soldado ser tão efetivo nesta segunda janela de transferência? Não, porque quando eu analisei o Fabinho Soldado, e é o que eu falava na minha campanha, foi analisado dentro disso, de uma pessoa que tivesse essas características. Uma pessoa que, não só como um bom jogador de futebol que ele foi, mas sim como o trabalho dele, depois que encerrou a carreira como atleta, ele foi estudar, ele foi entender também essa parte de monitoramento, de scout, e foi dentro disso que eu analisei muito bem ele para não ter erro. E é onde eu sofri muita pressão, você pensa que não. Chegavam aqui, ele não tem o tamanho do Corinthians, você não pode ficar com ele aqui, você está montando isso, montando aquilo, tá bom, mas a responsabilidade é minha. Como eu disse, eu nunca vou me esquecer contra o Bragantino, que ali eu estava tomando algumas pancadas por coisas que não fui eu que fiz, não foi eu que errei, mas sou presidente, tenho que assumir. Tomei muita pancada pelo erro dos outros aqui, e foi onde eu falei, a partir de hoje a caneta é minha. Se eu errar, eu vou ser criticado pelo meu erro, não pelo erro dos outros, como aconteceu durante todo esse tempo. E de julho para cá, com o acerto do Fabinho, com a contratação dele, que eu sabia, e dentro disso a gente discutia toda a contratação, ele também reformulou todo o nosso scout, que foi montado pelo primeiro semestre, que também não foi bom para o Corinthians, e o Fabinho chegou, remodelou tudo, modificou tudo, fez novas contratações, para que a gente pudesse nessa segunda janela ter jogadores pontuais dentro das nossas características, e está aí o resultado, né? Ele recebeu de fato proposta do Internacional e do Atlético para deixar o Corinthians? Cara, ele chegou a falar para mim que por mais que chegasse proposta, ele entrou comigo, ele só sairia conosco, né? E ele é um tremendo profissional, a gente não tinha dúvida, porque o Corinthians é isso, o Corinthians ele é vitrine para o mundo inteiro. Quem joga no Corinthians, quem administra o Corinthians, quem gerencia o Corinthians, ele pode gerenciar qualquer clube do mundo, porque a pressão aqui não é fácil, a qualidade aqui é muito, muito boa. Então não tinha dúvida que ele ia fazer sucesso aqui, e com isso ele ia despertar interesse em vários clubes, que é o que vem acontecendo, né? Hoje a gente tem aí, são poucos, né, com essas características, e o Fabinho entendeu muito rápido as nossas características, o nosso planejamento, tudo que a gente queria para o Corinthians, ele entendeu, se adaptou muito rápido, por isso que está aí hoje sendo vitrine para o mundo, mas ele está muito feliz no Corinthians, e ele só falou que só sairia daqui se a gente realmente saísse, se o planejamento fosse desmanchado durante, né, esse processo todo, mas graças a Deus está caminhando tudo bem, e o Fabinho fica com a gente
até o final do mandato, se Deus quiser. Presidente, e o que chama atenção, né? O Hugo deu uma entrevista recentemente que quando ele chegou no Corinthians era só notícia ruim, né? Impeachment, a situação política conturbada, né? A situação financeira também, mas dentro do CT tinha paz. Chamou muita atenção, não só ele, como também do André Ramalho. Qual foi o segredo disso, presidente? Blindar o CT, dar tranquilidade para o atleta e ter credibilidade, porque quando o atleta vem a público e defende o presidente, é porque o presidente de fato cumpre o que fala e tem algo positivo para somar com o elenco. O segredo é caráter, o segredo é olhar no olho, o segredo é ser honesto, é jogar limpo, é falar a verdade. Quando dá, dá, quando não dá, não dá. E não só o Hugo, como vários atletas, inclusive o Fabinho Soldado, que eu só tenho que agradecer a todos eles, porque eles aceitaram o desafio num momento muito difícil do Corinthians e acreditaram em nós, acreditaram no nosso planejamento. Por isso que hoje, graças a Deus, está acontecendo o que está acontecendo, porque todos acreditaram e eu cumpri o que eu falei para todos eles, né? Com todas as nossas dificuldades, salários atrasados, bichos atrasados, direito de imagens atrasado e desvalorização da camisa, contratos mal feitos. Então, esse primeiro semestre a gente aprendeu muito e eu fui buscar receitas, fui entender o que estava acontecendo para que a gente pudesse equacionar nossos problemas, para que a gente pudesse dar uma estrutura melhor para todos esses profissionais. E foi o que aconteceu. Fomos buscar as maiores receitas da história do futebol aqui no Brasil, trouxe grandes parcerias como TV, mais de 1,1 bi, como placas de 200 para 330 milhões, patrocínio que eu tirei da camisa de 17 para 100 milhões, juntando tudo isso aí dá mais de 1,8 bilhão de reais. Eu acho que é a maior parceria da história do futebol brasileiro, ou da América Latina, da América do Sul. Não me lembro de conhecer nenhum clube com tantas receitas, e num momento difícil, mas isso mostrou o quê? Credibilidade, profissionalismo, planejamento, coisa que eu acho que o Corinthians nunca teve, um planejamento como está tendo agora, e todos acreditando. Jogadores não queriam vir jogar no Corinthians, ninguém, clubes não parcelavam, e a gente conseguiu comprar em curto prazo, pagar em dia, e aí começou a dar essa credibilidade para que os atletas começassem a olhar o Corinthians de uma outra forma. E um planejamento com a torcida também, mostrando para eles tudo que nós queríamos de bom para o clube, sendo honesto com eles, com toda a lisura. Isso também deu credibilidade para a torcida, para que ela pudesse apoiar a gente num momento difícil. E é o que todos nós fizemos, né? Nos demos as mãos, trabalhamos junto, e o resultado está aparecendo. Se Deus quiser, vai ser muito melhor. Salário em dia, direito de imagem em dia, tudo em dia com o elenco. Teve algum momento que o senhor teve que fazer uma cobrança dura para o Corinthians, que estava numa situação delicada dentro do Campeonato Brasileiro? Foram 20 rodadas na zona de rebaixamento, presidente. Teve momentos conturbados, que a gente teve que cobrar algumas situações no vestiário, mesmo porque eu tinha que mostrar para aqueles parceiros que acreditaram na gente, né, principalmente patrocinadores, para a gente poder botar os salários em dias, né, cumprir os nossos compromissos, e eu precisava do resultado deles dentro de campo, né. Então, com o raciocínio, presidente, mas em qual momento? Foi pontual? Não, teve algumas situações na Argentina, teve contra o Atlético Paranaense, que nós estávamos ganhando 2-0, empatou 2-2, né? E eles entenderam muito bem isso, voltaram para o segundo tempo, fizeram um segundo tempo maravilhoso, e dali para frente a confiança mais ainda. Mas eu entendo também pela situação, o momento, as próprias pessoas aqui que se diziam corintiano, manchando a imagem lá para fora, tentando nos sufocar financeiramente. Com isso, patrocinadores que a gente estava para fechar acabaram pedindo para esperar, depois tentando nos sufocar emocionalmente. E isso, queira ou não queira, eles olham a internet, eles veem, e isso atrapalha. E é tanto que, para mim, foi uma surpresa quando eles se declararam apoio, porque eles viram que a gente está sendo honesto, a gente está trabalhando em prol da instituição, e eles se propuseram a falar alguma coisa para mostrar que o trabalho estava sendo bem feito. Eu fiquei muito feliz com o que eles comentaram, e isso mostra o que é o trabalho, o que é o planejamento que nós estamos fazendo hoje. Então essa pressão atrapalhou muito eles também, e o fator também de estar numa zona de rebaixamento, mas ao mesmo tempo crescendo numa Copa do Brasil, crescendo numa Sul-Americana, e no Campeonato Brasileiro eles não conseguiam render o que eles estavam rendendo nos outros torneios. Mas, né, por fim, também jogadores diferentes de outras nacionalidades chegando, né, no meio do campeonato, é difícil o entrosamento.
com pouco tempo para você treinar, para você não tiveram uma pré-temporada juntos, né? Diferente de agora, férias, pré-temporada, todos juntos, um time bem montado. Não tenho dúvida que vão ser muito mais fortes. Então, foi isso que aconteceu, mas graças a Deus, aí, com credibilidade, com grandes parceiros que acreditaram no nosso trabalho, no nosso projeto, o Corinthians está mantendo seus salários em dias e seus compromissos em dias. Presidente, queria que, se puder, explicar para o torcedor corintiano a questão do Fred Luz. Fred Luz hoje é um consultor do Esporte Clube Corinthians Paulista, um colaborador que está ajudando para o planejamento de 2025, correto? Correto. E, assim, no processo, né, de impeachment, e conversando até com pessoas da oposição, muita gente era contra o trabalho do Fred Luz. Então, eu queria saber da situação, porque a oposição era contra o trabalho do Fred Luz, que vem ajudando a sua gestão, presidente. Acho que tem muita gente aqui que é contra o sucesso do Corinthians, né? Não é o sucesso do Augusto, não é o sucesso do Fred Luz. Eles são contra o sucesso do Corinthians, pelo que dá para entender, porque é um absurdo que essas pessoas fazem aqui dentro. Daqui 2 anos tem eleição de novo, se candidata, nós vamos deixar um Corinthians muito melhor do que nós pegamos para essa pessoa. Pode ter certeza disso, porque eu tenho certeza que o próximo presidente aqui é corintiano tanto quanto eu, que quer o bem da instituição, assim como eu. Eu sou corintiano, independente de eu ser presidente ou não. Aliás, principalmente porque eu sou presidente, eu tenho a obrigação de fazer muito melhor, porque eu, como torcedor, fanático, minha vida, depois da minha família, eu quero o melhor para o Corinthians, e como presidente eu tenho que fazer muito melhor, muito mais ainda, entendeu? E é o que essas pessoas deveriam fazer, cara. Eu sofri pressão aqui em cima, eu sofri pressão no conselho. Você tem até tal dia para mandar o Fred Luz embora, senão nós vamos ser contra você. E é o que está acontecendo, um impeachment que é um golpe, que não tem fundamento, não tem legitimidade, coisas orquestradas, arquitetadas, sabe, coisa suja. Cara, é muito nojento as coisas. Então, chega um determinado momento que você, se eu estou aqui fazendo bem para o Corinthians, por que essas pessoas não estão a favor? E o Fred, foi a mesma situação do Fabinho, quando eu comecei a analisar, liguei para ele veio do Rio, entrevistei ele aqui, e nós contratamos ele, o contrato desde o começo é um contrato de consultoria, ele é um CEO, né? Ele é sócio da Álvares Marçal, mas ele é um CEO e nós contratamos eles para uma consultoria, e ele fazendo um papel de CEO, nos ajudando em muitas situações, e é o que está acontecendo. Só que muita gente aqui foi contra. Eu queria também entender por que o contra, se está fazendo bem, se estamos trabalhando em prol do Corinthians, mas graças a Deus está caminhando tudo bem, e agora com um grande trabalho que foi feito com o Vinícius Cascone, com Pedro Silveira, diretor financeiro, diretor jurídico, e mais algumas pessoas que fizeram parte de uma comissão para que a gente pudesse centralizar todos os nossos problemas, né? E graças a Deus deu tudo certo. O Corinthians hoje tem um planejamento, as pessoas hoje vão saber o dia que vão receber, como vão receber, coisa que antes aqui ninguém sabia. Então isso já é tudo um planejamento para 2025, para o Corinthians agora mudar de patamar, para o Corinthians agora ser um time com credibilidade, ser uma instituição com credibilidade e com uma condição financeira para honrar os seus compromissos. E recentemente, né, o Conselho aprovou o orçamento para 2025, 340 milhões em direitos de transmissão, 180 milhões para vendas de atleta. Presidente, foi uma vitória política depois de uma semana conturbada em relação ao impeachment? Uma vitória do Corinthians, né? Uma vitória de um grande trabalho que está sendo feito, que eu nunca tinha visto no Corinthians. Em 40 e poucos anos de Corinthians, eu nunca tinha visto um planejamento tão bom, um planejamento para o bem da instituição, com pessoas qualificadas, como eu disse, pessoas técnicas, pessoas muito atuantes, muito profissional. E quem ganha com isso é o Corinthians. Isso mostra que o Corinthians está no caminho certo, mostra que o que nós estamos fazendo daqui para frente é realmente para o Corinthians voltar a ser protagonista e para que a gente possa deixar um Corinthians muito melhor para o próximo presidente. Presidente, tem o Romero, né? O contrato dele por meta já consegue a renovação automática. Como está a situação do Romero? Porque o que ele é essencial nesse time do Corinthians, a gente até comenta na rádio, ele sabe incorporar a camisa do Corinthians, ele sabe o que é Corinthians. É um jogador que salvou o Corinthians do rebaixamento na temporada passada, essencial e fundamental neste ano, 14 gols e não sendo titular constantemente, né, presidente? Como está a situação do Romero? O Corinthians vai
continuar com o atleta que foi até profissional, presidente, porque na zona mista ele disse, eu só quero sentar e conversar sobre o meu futuro quando o Corinthians definir a situação no Campeonato Brasileiro. Fora essa parte de atleta, é um ser humano ímpar, cara. O Romero é um homem fantástico, é um pai de família maravilhoso, é um cara de grupo, é um líder hoje do grupo, é uma pessoa diferenciada. Aliás, hoje, todo o nosso grupo hoje é um ambiente muito bom, um ambiente de família, porque eu sempre também conheço um pouco de futebol. Se você não tiver um vestiário, esquece, você não vai ter nunca um time bem dentro de campo. E hoje a gente tem uma família dentro daquele CT, por isso que lá é muito blindado, lá é muito... eles são muito fechados nisso, estão muito focados para um ano melhor, em 2025. E o Romero faz parte de tudo isso. O Romero é uma das grandes lideranças que nós temos hoje dentro do elenco. E eu espero que ele acerte, que ele renove o mais rápido possível. Para a gente é muito importante também. Já foi feito algumas propostas, o Fabinho que está cuidando disso, né? Eu cuido muito da parte comercial, claro que eu participo de tudo, mas eu sempre deixo a última palavra para mim, deixo eles conversarem em paz. Já tem não só o Romero, mas como outros atletas também que a gente está já conversando para renovar. Então já as primeiras tratativas já começaram e eu espero que ele realmente fique conosco e continue fazendo o excelente trabalho que ele faz e fez e vai fazer muito melhor ainda. Então, se depender do presidente, contrato vitalício, né, presidente? Se depender do presidente, ninguém sai. Esse elenco, se Deus quiser, se precisar, a gente vai reforçar. Se precisar, através da comissão técnica, que a gente vai ter mais uma reunião agora semana que vem, no começo da semana, né, porque é muito curto, né, a gente precisa definir algumas situações rápidas, e aí eles que vão nos passar se há alguma necessidade, e aí sim a gente quer reforçar. Agora sair, pode ter certeza que a gente vai fazer de tudo para não sair, e o que depender de mim, não sai ninguém. O senhor gosta de futebol, né, presidente? Gosto. Mas já a bola, né? Vivo minha vida inteira, minha infância inteira, joguei federal, fui federado, joguei muito salão, depois campo, enfim. Mas fora os rachão, as brincadeiras, minha vida, apesar que faz 10 meses, eu brinquei agora esse fim de semana, numa brincadeira aí, mas aqui eu sempre joguei todo final de semana e hoje eu não consigo fazer isso. Presidente, posso trocar o sobrenome? Colocar Augusto Soldado? Se fosse o Augusto Soldado, dá para pontuar o que dá para reforçar em 2025, presidente? Como torcedor? Não, eu sou um cara hoje muito pé no chão, eu dependo, hoje a bola da vez está com a comissão técnica e nós vamos dar todo o suporte possível. Até em cima disso, presidente, o discurso no processo de eleição é sempre de otimismo. Não tem como. Você está para assumir o cargo de presidente. Mas, cara, te surpreendeu de forma negativa da forma que você encontrou o Corinthians? Você esperava que o furacão era um pouco menor, não desse tamanho? A gente tinha algumas noções, né? Me surpreendeu com muitas coisas aqui, contratos que não eram bons para o Corinthians, entendeu? Mas nós estamos fazendo muitos contratos. Tem muitas coisas que a gente não tem receita, isso atrapalha um pouquinho para a receita do clube. E a gente está procurando o melhor no mercado, a gente está procurando o melhor para o Corinthians, talvez por isso que a gente esteja recebendo muita pressão, né? Mas o nosso trabalho aqui é incansavelmente para trazer receitas, fazer bons contratos para o Corinthians. Pegamos um clube aqui, nós não tínhamos um time de futebol, não tinha credibilidade, não tinha dinheiro. Como que vamos fazer isso numa janela curta? É outra coisa que precisa mudar estatutariamente aqui também. Acho que a partir do momento que o presidente ele é eleito, ele já tem que ter acesso a tudo, ele tem que ter autonomia, se não para assinar sozinho, mas que assine com o presidente do momento, que faça um trabalho junto, porque você não pode esperar assumir uma cadeira para poder fazer as negociações mesmo, porque quando se assume já está praticamente todo mundo se apresentando e como é que você vai fazer? E geralmente no prazo que está a eleição nossa, é o prazo que os clubes estão se reforçando, é a janela que está pegando fogo e a gente precisa disso. E hoje, eu quando assumi o Corinthians, né, eu não podia fazer nada. Eu tinha que esperar dia 2 de janeiro para poder ter a caneta na mão e poder fazer as negociações. Ou seja, o jogador é na hora, se você faz alguma negociação, tem que ser no momento. Você não pode esperar meia hora depois que ele já fecha contra o clube ou tem outras propostas. Ainda mais essas coisas que vazam muito e muita gente às vezes quer atrapalhar, enfim. Foi muito pior do que eu imaginava. Tanto que eu imaginava um Corinthians já no primeiro ano, no primeiro semestre, muito forte, muito competitivo. Eu como corintiano e como presidente principalmente, a minha cabeça é um time forte para ganhar tudo, é um time que eu queria vencedor,
Porque através disso também você traz muitas receitas, você consegue equilibrar também muitas situações dentro do clube, mas infelizmente a gente pegou uma situação e eu não tive pessoas capacitadas do meu lado, foi acordos que eu tive que fazer, mas acordei a tempo, tirei quem não estava bem aqui, e daí para frente o Corinthians começou a fluir. Presidente, sempre quis fazer essa pergunta para um dirigente, eu acho que o senhor tem o perfil ideal para responder essa pergunta. Porque ser presidente de clube tem que se abdicar de muita coisa. É pressão familiar, é pressão interna, é pressão externa e não tem um cargo remunerado. Por que vale a pena ser presidente? Olha, eu vim ser presidente, cara, se você me perguntar o porquê que você é presidente, eu também não sei te responder, porque eu nunca tive esse desejo de ser presidente do Corinthians. Ao contrário, eu nunca tive desejo de ser diretor, eu sempre frequentei o clube para o meu lazer. Meus amigos de juventude, meus amigos de infância, eu sempre tive o clube como isso. E por jogar futebol, e, assim, com toda a humildade, jogava um pouquinho bem. E através disso eu comecei a disputar pela seleção do clube, interclubes, jogar no Master, enfim. Isso arrastava voto. Aí quando me levavam para a diretoria, que eu fui também consultar minha família, eu fui entender que eu estava na diretoria porque eu estava arrastando voto. E aí depois eu fui ser diretor de base. Fiz um bom trabalho como assessor, né? Antigamente era diretor, depois passou a nomenclatura a ser diferente, aí colocaram como assessor. E aí a gente fez um excelente trabalho na nossa gestão também, ali que começou a nascer o Augusto como presidente. E o próprio clube pedia, porque eu sou um cara de clube, eu cuidava bem do clube, assim como já a gente está cuidando muito bem do clube, e vamos cuidar muito melhor do nosso clube social, paralelamente com o futebol, pode ter certeza disso. Até converso com sócios o tempo todo. E aí começou a nascer e eu fui convidado, por incrível que pareça, o primeiro convite para sair como presidente foi o próprio Mário Góbi. Foi o primeiro convite, por incrível que pareça. E aí comecei a crescer e de repente ele saiu para concorrer comigo, eu acabei vencendo ele nas urnas. Para mim foi um fato histórico, ele foi vice-presidente, né? E eu era um menino aqui do clube, um garoto que cresceu aqui no clube. E na segunda eleição a gente ganhou com uma expressão muito boa de votos. E a minha vida ali já estava tranquila, eu sou aposentado e é claro que eu não vivo só da minha aposentadoria, tem outras coisas que o meu menino toma conta e na época a gente conversou e o meu filho toma conta, minha filha ela se formou agora, está fazendo outra faculdade, ela não é mais o meu menino, que é meu afilhado, eu tenho como filho, Cadu, e ele que cuida das nossas coisas e eu me dedico 80% aqui dentro do clube. O papo tá bom, presidente, que eu até esqueci a pergunta do patrão. Aí é pedir demissão, né, presidente? Mas o craque Neto mandou uma pergunta para o senhor sobre o seu mandato do Esporte Clube Corinthians Paulista. Primeiro aí pro Augusto Melo é só dar os parabéns, viu, Augusto Melo? Eu sei que o lado político que é exercido de uma maneira tão nefasta, tão vergonhosa, dessa última gestão do Corinthians e que você teve que pagar as contas em um ano, né? A verdade é